Olá pessoal, tudo bem? Então essa segunda aula a gente vai começar a falar sobre as matrizes utilizadas nos compósitos da indústria náutica e também falar sobre uma dessas matrizes que são as resinas de poliéster, são bastante utilizadas, e as etapas de cura que estão presentes em todas as resinas aí e vamos dar mais ênfase à parte da resina de poliéster. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as funções da matriz dentro de um determinado compósito, né? Então, dentro da indústria náutica, como a gente viu no primeiro vídeo, os compósitos mais utilizados são aqueles que são compostos aí de uma matriz polimérica e reforços fibrados, né? Reforços geralmente sintéticos fibrados, seja fibra de vidro, carbono, aramida, entre outras ali. Então, a primeira coisa que a matriz vai ter que fazer é transferir todas as solicitações mecânicas do compósito para os reforços. Os reforços são aqueles que vão dar rigidez e resistência ao componente. Então, qualquer tipo de solicitação mecânica que a gente tiver dentro do nosso compósito ou sobre o nosso compósito, a matriz vai ter que transferir aquela solicitação para os reforços. Além disso, e um papel bem importante, principalmente para a gente que trabalha na indústria naval, é proteger os reforços no meio externo. Né? Então a gente sabe que no nosso meio externo a gente tem condições bem agressivas, que seja sal, ΔT, né, temperatura, raios UV. Então uma condição bem propícia a causar a corrosão do nosso sistema. Então nosso reforço ele vai ter que estar protegido desse meio externo e esse é o papel da matriz. Né? Dentro da indústria naval, né, a gente tem algumas resinas que são mais utilizadas aí, né? E dentre elas a gente destaca as resinas de poliéster, resinas de éster vinílica e resinas de epóxi. Existem outras também, a gente vai falar brevemente sobre elas, como por exemplo a resina bisfenólica. Existem subdivisões de poliéster, poliéster isofitálica, ortofitálica, iso com NPG. A gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre elas em termos de composição química e também em termos de propriedades. Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que entender é por que a gente acaba utilizando resinas como matriz polimérica. Né? Só lembrando, né, os polímeros eles são subdivididos em duas classes, termoplásticos e termofixos ou termorrígidos. Né? Os termoplásticos são aqueles que têm cadeias longas, geralmente de hidrocarbonetos, né? E tem ligações secundárias entre essas cadeias. Eles são os mais conhecidos aí quando se fala de polímeros. Polipropileno, polietileno, PET, PVC são todos polímeros termoplásticos. Como é que funciona um termoplástico e por que ele é chamado de termoplástico? Né? Quando a gente coloca temperatura num polímero termoplástico, a gente quebra as ligações secundárias. Então, o polímero ele cai em termos de viscosidade, aumenta em termos de fluidez, né? Então, ele fica com características semelhantes ao material líquido. Ele pode ser termoformado novamente, então ele pode adquirir uma nova geometria, um novo formato, dependendo do processo de fabricação, em um molde, através de uma injeção, extrusão, sopro, enfim, e depois que a temperatura cai novamente, ele forma novamente essas ligações cruzadas, essas ligações secundárias, e essas ligações secundárias aí são as responsáveis por dar um novo geometria à peça, né? Então ele se torna novamente um material sólido, né? Então ele é sólido à temperatura ambiente, a gente aquece ele tem características de baixa viscosidade, como se fosse um líquido. A gente processa ele para um novo formato, a gente resfria e ele volta a ser sólido. Esses são os polímeros termoplásticos. Já os termofixos, eles não podem ser reprocessados porque ao invés de ter ligações secundárias entre as cadeias principais, eles têm ligações fortes primárias, geralmente ligações covalentes, né? E esse processo, como é que acontece? Acontece através de um processo de formação de ligações cruzadas, que pode ser diferente dependendo do termofixo que a gente está trabalhando. Dentro das resinas, esse processo é conhecido como cura. Então, as resinas, a temperatura ambiente, elas têm características de baixa viscosidade, são líquidas, né? E daí são submetidas a esse processo de cura. Esse processo de cura vai formar ligações cruzadas entre as moléculas principais e vai deixar o material com características de sólido, né? Alta rigidez, alta resistência aí, né?
Então, a temperatura ambiente, eles são líquidos, passam pelo processo de cura e daí se tornam sólidos, né? O fato de eles estarem a temperatura ambiente líquidos facilita muito o nosso processamento. Então, a gente não precisa de equipamentos pesados, né, moldes gigantes aí para processar como se a gente processasse um polímero termoplástico, né? Então, a gente tem um polímero a temperatura ambiente líquido, com baixa viscosidade, né? Quase que líquido, né? E passa pelo processo de cura, e esse processo de cura é que vai fazer ele se tornar um material sólido, né? Então, a grande razão de a gente usar as resinas é porque elas são mais fáceis de processar, demandam menos equipamentos, demandam menos estrutura de processamento do que os termoplásticos, pensando em peças de grandes dimensões, né? Então, a gente está falando aí de cascos, conveses. Então, peças de grandes geometrias aí teriam muita dificuldade de ser processadas em moldes, por exemplo, fechados, utilizados na indústria de termoplástico. Por isso que a gente acaba dando ênfase aí à parte em resinas. Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre a resina de poliéster, né? E a etapa de cura, o que está acontecendo. Então, uma das coisas interessantes de entender quando a gente avalia a resina de poliéster é como que o poliéster é obtido. E isso vai nos diferenciar, por exemplo, os tipos de resinas que a gente utiliza na indústria náutica. Então, só lembrando, né, a gente viu isso, vocês já viram isso várias vezes, mas a gente sempre acaba esquecendo. Eu coloquei uma tabelinha aqui de alguns compostos orgânicos e sua nomenclatura, né? Eu vou dar ênfase aqui a três nomenclaturas, a hidroxila aqui, que representa o álcool, o ácido carboxílico aqui, que representa essa C dupla O e aqui um OH, e o grupo éster, que tem a C dupla O, um O e um C aqui, continuando, né, continuando a cadeia. Esses grupos aqui é bom a gente lembrar, né, porque vão ser os responsáveis aí para formar os poliésteres aí, né? Então, basicamente, o ácido combinado com álcool, aqui há condições termodinâmicas apropriadas, vai produzir o éster e mais a água aqui, e por isso que é bom a gente entender como que é essa reação, porque a gente vai entender as diferenças entre as resinas posteriormente. Então, o grupo éster, né, como eu comentei, ele é obtido através de uma reação de polimerização por condensação, que combina um ácido carboxílico com um álcool, ou diferentes ácidos carboxílicos aqui com diferentes álcools, e obtém da reação, né, uma molécula aqui de éster e água, né? E nota-se que essa reação aqui é uma reação reversível, né? Então ela vai de um lado para outro aqui, né? Quando a gente trabalha com diferentes tipos de ácidos aqui carboxílicos e álcools, a gente tem várias moléculas de éster aqui, sendo assim possível produzir o poliéster junto com a água, né? Bom, e como que acontece essa reação na prática, né? Então, nessa reação na prática, ela acontece dentro de um determinado reator. Então, a gente coloca lá uma dosagem de álcool e ácido carboxílico, né? Então, aqui está o ácido carboxílico e o álcool num tanque. Esses dois materiais são misturados. Eles são colocados dentro de um reator. O reator ele controla pressão e temperatura. E daí vai começar a acontecer a reação química de que o álcool e o ácido e o álcool se transformam em poliéster ou éster e água. Como a gente viu, essa reação é reversível, né? Então acontece de um lado para o outro. Para a gente fazer que o éster, que o poliéster seja formado, a gente usa um condensador que retira a água do sistema. Então nessa reação aqui a gente vai estar retirando a água do sistema. Quando a gente retira a água do sistema, esse poliéster aqui, esse grupo éster, não consegue voltar a se tornar álcool e ácido carboxílico, né? Ele fica no sistema como sendo éster. Então a gente tem o nosso poliéster aqui, a nossa primeira demanda de resina, saindo do nosso reator, né? Então esse poliéster aqui vai sair do nosso reator. Depois disso ele é misturado junto com um monômero, e esse monômero utilizado na resina de poliéster é o monômero estireno. Então, ele, dependendo da resina que a gente está comprando, a gente compra a resina, não a resina de poliéster puro, mas sim um monômero estireno lá junto com essa resina. A primeira função desse monômero é diminuir a viscosidade do nosso sistema. A resina, quando sai aqui do reator, ela tem uma viscosidade muito elevada.
e difícil de processar via laminação, que a gente vai ver depois no processo de fabricação. Então, o que a gente faz? A gente coloca um monômero de baixo peso molecular, aqui alta fluidez, e mistura em determinada proporção, aqui geralmente 30%, né, depende da resina que a gente está trabalhando. E essa mistura aqui vai dar um sistema, a nossa resina de poliéster que a gente conhece, né? Depois disso, são colocados alguns modificadores de resina que a gente vai falar sobre eles, que são aditivos, pigmentos, enfim, que a gente vai falar sobre as funções desses caras aí no futuro, né? Quando a gente fabrica, então, o poliéster, a gente tem esse líquido viscoso, como se fosse quase que sólido, uma pasta, que é o poliéster. Ele tem uma baixa mobilidade, né? Então, para a gente fazer o processo de cura, vai ter muita dificuldade, assim como o processamento é muito difícil, né? Então, para facilitar o processamento, é colocado esse monômero aí de estireno. Tá aqui o monômero de estireno, a representação dele, né? Esse monômero aqui, ele tem uma ligação insaturada, que vai depois ser responsável pela formação das ligações cruzadas no futuro, que a gente vai falar sobre isso no processo de cura. Ele tem um baixo peso molecular, então a primeira função desse monômero aqui é diminuir toda a viscosidade do sistema e deixar um sistema mais líquido, mais fácil de ser processado. Essa mistura, né, só para a gente ter uma ideia como é que ela fica, né, ela tem um aspecto em termos de rheologia parecido como se fosse um chocolate, assim, né? Então ela não é tão fluida como uma água e não é tão viscosa como um óleo, né? Então ela tem um aspecto entre a água e o óleo ali, né, em termos de fluidez, de viscosidade, né? Bom, e daí o processo de cura, né, então a gente tem aí a nossa resina, né, líquida, né, como é que ela vai passar então para se tornar um material sólido, né? Então ela vai passar pelo processo de cura. Então o nosso processo de cura aí, o que está acontecendo através do processo de cura, né? A gente coloca energia lá no nosso sistema para quebrar as ligações insaturadas, as duplas ligações, formar um radical livre e através desse radical livre a gente formar as ligações cruzadas dentro desse polímero, né? Então esse é o processo de cura ou polimerização, é a mesma coisa, né? Os termos mais utilizados nos livros é polimerização, na indústria em geral se fala cura, né? Essa cura e polimerização ela pode acontecer de diferentes maneiras, né? Então a gente pode, por exemplo, aquecer o nosso sistema próximo para a temperatura, né? Vai ser suficiente para quebrar essas duplas ligações e começar a aparecer esses radicais livres e formar as ligações cruzadas, né? Outra forma é aplicar outro tipo de radiação eletromagnética que atuam aí com comprimento de onda suficientemente alto para romper as ligações duplas e formar as ligações cruzadas, né? Existem também hoje, por exemplo, impressoras 3D que utilizam esse sistema de cura, né? Então usam uma fonte de radiação eletromagnética que previamente é passado para a impressora quais são as dimensões que a gente precisa da peça, né? Quais são as fatias que a gente precisa da peça, e ela vai fazendo a camada por camada, né? Vai passando a radiação em camada por camada dentro da nossa resina, e a resina então vai curando em determinadas regiões, construindo a nossa peça de maneira tridimensional, né? Dentro da indústria náutica, né, a gente utiliza como maneira aí de cura a mais utilizada de todas é a adição de iniciadores, né? Então esses iniciadores são, na maioria das vezes, peróxidos. Esses peróxidos eles vão quebrar essas duplas ligações, vão formar os radicais livres e aí vão começar o processo de cura. Essa cura ela pode acontecer a temperatura ambiente ou a alta temperatura também, depende da resina que a gente está utilizando, depende do sistema que a gente está utilizando também. O interessante, né, que esse processamento, como eu falei anteriormente, ele demanda muito menos esforço, né, em termos de matriz, né, do que se trabalhar com polímeros termoplásticos, né? Então aqui, por exemplo, a adição de iniciadores, ela pode ser feita a temperatura ambiente. Então eu pego uma resina que é quase que líquida a temperatura ambiente, coloco um iniciador lá, algumas gotinhas desse iniciador lá no sistema, misturo e o processo de cura vai começar a acontecer depois de um determinado intervalo de tempo. Então, a adição de iniciadores, né, aí mostrando o que acontece, né? Então, a gente tem nossa resina aqui, né, de poliéster, que na verdade ele é um copolímero estireno poliéster, porque a gente tem o nosso monômero de estireno que foi adicionado. Só que quando a gente compra, né, a gente não vai falar, eu quero um copolímero de estireno poliéster, né? Eles vendem como resina de poliéster,
mas na formulação química vocês vão ver que tem um percentual alto de estireno lá dentro, justamente para dar essa fluidez ao sistema, né? Então a gente tem as nossas moléculas aqui formadas por monômeros de estireno, né? E os nossos poliésteres insaturados e saturados também, depende da resina que a gente está trabalhando. A gente coloca o iniciador lá no meio, muita gente utiliza o termo catalisador, né? Não está incorreto, mas o termo mais correto em relação à reação química que ele está proporcionando seria iniciador, porque ele está iniciando uma reação química, ele não está acelerando o processo de reação química. Mas vocês vão ouvir na indústria, em estaleiros, com muita frequência se usar o termo catalisador, né? Uso o catalisador lá para começar o processo de cura, né? Então esse iniciador aqui, ele vai quebrar a dupla ligação da molécula de estireno, formando um radical livre, né? Fica um elétron livre lá. Vai quebrar também as ligações insaturadas do polímero do poliéster, né? Então esses duas radicais livres aqui vão se juntar, né? E formar uma ligação química cruzada aqui entre essa molécula aqui e uma molécula adjacente. A ponte entre essas ligações principais aqui de poliéster são esses monômeros aqui de estireno, aqui no meio do nosso polímero. Então, o iniciador aí mais utilizado na indústria para se trabalhar com resinas de poliéster é o tal do peróxido de metiletilcetona. Ele também é chamado de MECP, né? Ele tem uma reatividade muito alta, então em baixas proporções aí em massa ele já causa um processo de cura eficiente, ele já vai proporcionar um processo de cura eficiente. Também vale salientar que esse processo de cura aqui ele acontece a temperatura ambiente, então não necessita de temperatura, e geralmente proporções aí de 1,5 a 3% em massa adicionados à resina de poliéster já vai causar esse processo de cura, já vai proporcionar esse processo de cura. Aqui tem a configuração química desse reagente, né, utilizado nesse iniciador, e geralmente quem comercializa, né, as empresas que comercializam a resina de poliéster, ela já comercializa também um MECP em pequenas quantidades para ser utilizados como agente de cura, iniciador ou catalisador, dependendo da terminologia que é utilizada aí na indústria, né. Então aqui tem um esqueminha do processo de cura que eu fiz, depois no final aqui a gente vai ver um vídeo mostrando ou tentando detalhar o processo de cura. Então aqui a gente teria a nossa resina, né? A resina seria as moléculas principais aqui compostas de poliéster e estireno, né? Que para diminuir a viscosidade aqui do sistema. A gente adiciona então o nosso MECP e o nosso MECP ele vai quebrar as ligações insaturadas presentes no estireno e também dentro das moléculas principais aqui, dentro das moléculas de poliéster, e vai formar uma ponte, o estireno vai formar uma ponte entre essas moléculas aqui. Então esse processo aqui é o processo de polimerização ou cura, né, que aconteceu durante o processo, durante a etapa aí de fabricação do nosso compósito, né. Fisicamente, né, o que está acontecendo, né, em termos macroscópicos? Nossa resina ela deixa de ter um aspecto líquido e começa a ter um aspecto sólido, né? Em termos microscópicos, o que está acontecendo? Está acontecendo um aumento do peso molecular médio com a formação de ligações cruzadas, né? Então essas cadeias principais aqui que estavam soltas e fluindo umas sobre as outras deixam de fluir porque essas ligações insaturadas aqui são quebradas e formam então uma ligação cruzada entre as cadeias principais. Esse processo de formação de ligação cruzada é chamado de polimerização ou cura. Isso é o que acontece microscopicamente. O reflexo disso é que macroscopicamente a resina deixa de ser líquida e se torna sólida. Então a gente vai falar sobre o processo de cura aí em cada uma dessas etapas. Antes disso é interessante também a gente pontuar quais são os fatores que mais influenciam o processo de cura. Então a funcionalidade da resina do monômero, o número de ligações cruzadas que esses caras podem fazer. Então, geralmente, quando a gente compra uma resina, ela tem uma determinada validade, né? E depois de um determinado tempo de validade, se ultrapassar esse tempo que ela é válida, ela começa a perder a reatividade dela. E muitas vezes até ela começa a curar dentro do próprio pote devido à ação do tempo e temperatura, né? Então, tem que ter cuidado de sempre trabalhar com um material dentro do seu tempo de validade, né? E a funcionalidade do próprio iniciador também, né? Então ele tem às vezes uma validade menor até do que a própria resina,
Então, se a gente utilizar um iniciador que já perdeu a sua reatividade, ele não vai conseguir fazer o processo de cura de maneira eficiente, né? Outro fator que influencia bastante é o tempo e a temperatura, né? Então, se trabalharem com temperaturas mais altas, a própria temperatura vai facilitar o processo de cura. Então, a gente trabalha geralmente com menores quantidades de iniciador quando se tem temperaturas mais altas e maiores quantidades de iniciador quando a temperatura está mais baixa, né? Até variações térmicas aí de dia para noite, né? De um determinado dia para noite, a gente sente que tem uma diferença na quantidade de iniciador que é preciso colocar para passar pelo processo de cura. Se a gente colocar muito iniciador durante o processo de cura, o que pode acontecer é que esse processo, né, de cura é uma reação exotérmica, a temperatura se eleve bastante, pode vir a formar trincas, tensões internas dentro do material, bolhas dentro do material, e isso diminuir, tá, a eficiência do compósito em serviço, né? E, obviamente, a adição de modificadores de resina vai influenciar também no processo de cura. Existem alguns aceleradores e inibidores que são utilizados, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, quando a gente falar sobre os modificadores de resina aí. Então, esses caras aqui vão influenciar bastante no processo de cura também. A função deles é influenciar nesse processamento mesmo. Então, falar um pouco sobre as etapas, então, do processo de cura. A cura, ela é uma evolução de 5 etapas, né? A primeira etapa é o processo de reação química. Então, esse processo de reação química é quando as ligações insaturadas são quebradas e esses elétrons livres aí começam a formar, então, as ligações cruzadas, né? Essa é a etapa que mais demora aí, né, dentre as 5 etapas, né? E é a etapa basicamente que a gente tem o tempo para processar a nossa peça. Então, quando a gente tem a nossa resina líquida, né, a gente coloca o iniciador lá no meio e mistura. Então, a gente tem um determinado tempo de trabalho até começar essa resina a solidificar, né, vamos dizer assim. Então, passar pelo processo de cura e ter características aí de gel e depois de vidro, né, vitrificar, né, o processo de vitrificação. Então, na prática, isso é chamado de tempo gel ou gel time. É um intervalo que ainda é possível manipular a resina, a gente consegue ainda trabalhar essa resina. E geralmente esse é o processo que a gente faz, então essa é a etapa de tempo que a gente utiliza para fazer toda a impregnação das fibras com a nossa resina. A gente pode, dependendo dos modificadores de resina, do tipo de resina que a gente escolher resinas que curam com um intervalo de tempo muito curto, até resinas que demoram horas para curar, né? Então é importante determinar o gel time que é necessário para fabricar a peça de vocês. Imagina que vocês vão fazer um casco inteiro de N metros quadrados aí, e vocês têm uma resina que cura em 30 minutos, né? Então fica inviável a gente fazer todo o processo de impregnação em 30 minutos, dependendo do processo de fabricação que vocês utilizam, né? Então a gente aí vai ter que selecionar uma resina com um gel time mais longo, para vocês terem mais tempo para acabar a peça, e só depois de acabar a peça, a segunda etapa do processo de cura vai acontecer, né? E aqui também é importante salientar que é possível manipular esse gel time através de uso de aditivos como aceleradores ou inibidores, né, para diminuir a velocidade do processo em si, né? Então, a segunda etapa geralmente é a evolução do calor, né? Então, quando a gente já começa a segunda etapa, a segunda, terceira, quarta etapa, elas vêm quase que ao mesmo tempo, né? Quando a gente já começa a sentir que a resina aumentou em temperatura, ela já vai começar a entrar no estado gel. A reação química de cura geralmente é uma reação exotérmica e ela pode chegar a picos de temperatura até 170 graus aí, né? Dependendo da resina que a gente está utilizando, estou falando para resina de poliéster, né? E esse pico de temperatura, muitas vezes, dependendo de onde que a gente está, qual é o tipo de material que a gente está utilizando como núcleo, qual é o tipo de material que a gente está utilizando como molde, pode causar alguns danos até irreparáveis aí às peças que a gente está trabalhando. Então, aqui, por exemplo, tem um gráfico mostrando o pico exotérmico aqui da reação de cura. Então, nos primeiros minutos, a temperatura aqui próxima à temperatura ambiente. Depois que começou
o processo de gel aqui, né, já começou uma evolução do calor bem drástica, que em alguns minutos, em termos de 5 minutos aqui, a gente saiu de uma temperatura em torno de 20 a 30 graus para a temperatura lá de 130 graus. Né? A gente realmente sente que a temperatura aumenta muito rápido em um intervalo de tempo muito pequeno. Né? Esse gráfico aqui é para um sistema de poliéster, MECP e cobalto, né, que é um acelerador que foi utilizado aqui a temperatura ambiente. Então, a segunda etapa aqui é o processo de evolução do calor, da temperatura. Aí. Logo em sequência, né, ou na verdade em paralelo, vai vir a evolução dos voláteis. Né? Então, alguns sistemas de curas eles evaporam os gases. Por exemplo, o sistema de cura de poliéster e muito do monômero de estireno ele é evaporado devido a esse pico exotérmico aí. Então, aquele estireno que não formou uma ligação cruzada entre as moléculas principais de poliéster, muitas vezes ele é retirado durante esse pico exotérmico aí. Né? E isso aí a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque o estireno a gente sabe que é um material que tem características aí de ser tóxico, inflamável também. Muitas vezes, muitos estudos dizem que tem características aí de ser cancerígeno também. Então deve ser tomado todos os cuidados aí em relação à utilização de EPIs para evitar o contato de qualquer pessoa com esses voláteis aí em grande quantidade. E daí depois a gente já vem na sequência e quase que em paralelo também a geleificação ou gelificação, que as cadeias poliméricas elas se estendem ao longo da máxima, ocorre uma transição de estado aqui, ela deixa de ser um estado líquido, a resina de vocês, e começa a ter um estado mais borrachoso. Durante a etapa de processamento, se vocês começarem a notar que ela já começou a entrar no estado borrachoso, basicamente não tem mais o que fazer. Né? Essa reação é totalmente irreversível e se o processo de fabricação não acabou, dificilmente vocês não vão perder a peça. Né? Então a viscosidade tende a aumentar de maneira bem rápida aqui. Em poucos segundos a resina de vocês vai deixar de ser uma resina fluida e líquida, com características líquidas de fácil processamento, para ser uma resina borrachosa e já entrar no último estágio de vitrificação. A vitrificação não há mais movimentação molecular, o polímero se torna rígido e a gente acaba alcançando as propriedades finais aí de utilização. Né? Então passa para o estado vítreo. E na prática, como é que a gente monitora isso? A gente utiliza um durômetro, né? E esse durômetro ele vai medir a dureza da nossa resina, e a dureza é um reflexo do número ou da densidade de ligações cruzadas que foi alcançado durante o processo de cura. Então é um método não destrutivo, de fácil aplicação. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas técnicas de análise aqui. E também vale salientar, né, que é essencial que a cura esteja completa antes de acontecer a desmoldagem. Né? O processo de desmoldagem, se for feito antes da cura completa, pode causar um empenamento e distorções na peça. Né? Eu não comentei, né, mas esse processo inteiro ele acaba causando uma aproximação das cadeias principais da resina. E isso, em termos macroscópicos, causa uma contração da peça. Então, a nossa resina, né, que estava ocupando um determinado espaço quando estava líquida, depois de passar pelo processo de cura, ela vai diminuir em termos de volume. Né? Essa contração dimensional da peça aqui pode causar essas distorções, principalmente quando a gente retira a peça, né, antes do processo de cura estar completo. Né? Então, a gente desmolda a peça antes do processo de cura completar. Né? Então aqui está um resumo de todas as etapas do processo de cura: reação química, evolução do calor, dos voláteis, gelificação. Vale salientar que essas 3 etapas aqui estão em sequência, mas elas acontecem basicamente ao mesmo tempo. Quando a gente começar a notar uma evolução do calor, já vai começar a evolução dos voláteis aí ao mesmo tempo, e a gelificação, né? Um intervalo de tempo muito curto entre essas 3 etapas aqui, ou quase que em paralelo, depois a gente já vai para a vitrificação. O nosso tempo de trabalho é basicamente entre a primeira etapa e a segunda etapa. Então, entre a reação química e a evolução do calor, que é o gel time, ou o tempo gel, né? E uma das dicas aí que o pessoal de construção fala é que quando a gente tem já rebarbas e os bordos aí de um determinado laminado, a gente pode pegar um estilete e já cortar aqui entre essas etapas aqui, evitar a vitrificação, porque depois a vitrificação, principalmente quando se trabalha com fibras aí, a gente vai ter bastante dificuldade aí de cortar esses materiais, porque o compósito em si já vai estar bem rígido. Né?
Então aqui um resumo das mudanças aí, né, que o nosso polímero, aí, que nossa resina vai passar depois da etapa de cura. Então a primeira mudança é a dureza do material, a dureza vai aumentar significativamente devido a essa densidade de ligações cruzadas, e uma outra propriedade que vai mudar também é o módulo elástico do material, a rigidez do material vai aumentar bastante quando passar de um estado borrachoso para um estado sólido, né? Então o reflexo desse aumento do módulo de elasticidade acaba sendo um reflexo também da dureza, né? A gente, para monitorar essa cura, a gente deveria utilizar uma forma de medir as densidades de ligações cruzadas. Existem algumas formas de se aproximar desse número aí, entretanto, é de difícil acesso dentro de um estaleiro fazer essas técnicas de análise analíticas aí. Então, geralmente, a gente vê a consequência desse aumento de ligações cruzadas em termos de propriedades e monitora a propriedade, né? Então, um dos métodos mais utilizados aí é a dureza em si, mas existem algumas formas aí de monitorar através de técnicas analíticas, como monitorar a temperatura de transição vítrea, que é a TG do material, ou outras técnicas de análise que a gente vai ver também na disciplina. Então, pessoal, para finalizar, eu vou mostrar um vídeo para vocês que resume esse processo de cura, faz um esquema desse processo de cura de maneira tridimensional. É basicamente um resumo do que a gente viu nesse vídeo até então. Então aqui é um vídeo de uma empresa, na verdade, né? Eu só utilizei porque eu achei que foi bem feito aqui, né? Então tem algumas aplicações dos compósitos com resina à base de poliéster. E depois ele mostra um esqueminha mostrando o processo de cura e até um resumo aí do processo de laminação manual, né? Então aqui algumas aplicações para várias indústrias em geral. Vou pular aqui para o processo de cura. Então aqui está a resina de poliéster, que já é um copolímero poliéster estireno. Vê que a viscosidade dele, como eu falei para vocês, parece a de um chocolate ali, né? Aí ele coloca o iniciador aqui, algumas gotinhas, com controle de volume aqui, ou massa, né? Faz a mistura desse iniciador aqui, na verdade, no processo de cura, né? A reação química já começou a acontecer, e ele vai fazer um processo de laminação manual aqui numa manta de fibra de vidro. Então ele joga a resina, né, vê que é bem fácil de processar, usa um rolinho ali, vê se não tem bolhas, né, tenta identificar se não tem defeitos no processo, e daí a resina vai passar, depois de fazer esse processo de laminação, ela vai passar pelo processo de cura, né. Então aqui é um esquema mostrando o que acontece de maneira tridimensional na cadeia, né. Então tem as cadeias principais aqui das moléculas de poliéster e o monômero de estireno que já foi colocado lá no meio da resina também, logo depois do reator, né? Quando a gente compra já tem esse estireno e o poliéster lá dentro. Aí ele vai mostrar para vocês quando a gente joga o MECP, né? O nosso iniciador, o que está acontecendo, né? Então esse aí é o reagente, né, o nosso iniciador. Ele vai quebrar as ligações químicas das cadeias do estireno, as duplas ligações, né? E essas quebras de ligações aqui vão juntar a outras moléculas de estireno também, e depois elas vão reagir com as ligações insaturadas da nossa cadeia principal, né? Formando então uma ponte aqui entre uma cadeia principal e a outra, que é essa aqui, a ligação cruzada com moléculas de estireno. Então esse é o processo então de cura acontecendo, né? Essa representação tridimensional aí do processo acontecendo. Ele comenta também que há um pico de temperatura durante o processo, então um pico exotérmico aqui que a gente falou, né? E mostra algumas aplicações da resina de poliéster aqui com fibras, aí, focando também no mercado náutico em geral. Tudo bem?